Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí de Físico-Química e hoje nós vamos trabalhar o equilíbrio iônico da água. Bom, uma vez que a gente tem estudado já um pouco mais os conceitos, né, de equilíbrio iônico, em que nós trabalhamos lá o Ka, o Kb e o Ki, hoje nós vamos dar continuidade e entender um pouco mais o equilíbrio iônico, né? Nós chegamos lá na lei de Ostwald, né, nesses estudos, em que a constante de ionização era o alfa, né, que era a quantidade de moléculas que se ionizavam, vezes ah, o alfa ao quadrado, vezes a concentração molar, ou m alfa ao quadrado, quando esse alfa ele era menor ou igual a 10%, né, que era um alfa muito pequeno, né? E quando ele não era menor ou igual a 10%, ele era maior, então o KI ele era m alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Então a gente tinha visto isso na nossa última aula, né, de uma maneira bem resumida, né? Agora a gente vai estudar um pouco mais como isso acontece, só que com a água, né? Bom, e a água, a gente tem que estudar ela porque hoje a gente entende, né, que quando a gente fala de ácido, base, está totalmente relacionado a soluções aquosas. Então nós temos que estudar de uma maneira um pouco mais aprofundada como isso acontece. Primeiro nós temos que partir do princípio de que a água pura, ela se ioniza, então é uma autoionização de acordo com a equação. Então tem uma molécula de água e ela libera ali um hidrogênio, né, e uma oxidrila, né? Só que assim, essa equação, apesar dela ser uma equação super tradicional que geralmente a gente escreve, a gente prefere escrever essa daqui. Então tem uma molécula de água aqui, por exemplo, e eu coloco outra logo na frente. Esse hidrogênio ele é captado pela molécula ao lado, de tal forma que eu formo um cátion, que é o hidrônio, que é o H3O+, e ainda libera a oxidrila. Então existe uma atração, lembrando que o oxigênio, claro, né, gente, a água ela tem uma geometria angular, que ela está sendo representada de maneira linear por questões didáticas, mas nós temos que lembrar, né, que o oxigênio ele tem valências aqui. Então esse par eletrônico vai captar esse hidrogênio que deixa o elétron dele com o oxigênio. Portanto, esse OH fica com um elétron a mais do que deveria, porque esse hidrogênio deixa com ele. Então fica com excesso de um negativo. E como ele sai de lá com excesso de uma carga positiva, ele busca nesse par eletrônico a sua estabilização. Então daí forma o cátion hidrônio. Então a representação do que seria evidentemente, né, estaria aqui nessa equação aqui. Duas moléculas de água, né, entram em equilíbrio, dando aí, né, o cátion hidrônio e liberando a oxidrila. Então, a água ela se autoioniza. Isso aqui acontece espontaneamente, né, em uma molécula de água, né? Então, ela rouba o hidrogênio de outra. Então, esse H3O+ que a gente representa significa que pegou uma molécula de água, pegou o hidrogênio da outra, de tal forma que esse hidrogênio saiu sem um elétron. Por isso que é H3O+. Porque o elétron ficou com o OH, que é a oxidrila, né? Mas a gente pode representar desse primeiro jeito, que geralmente é mais fácil, né? Você coloca lá o H+ e o H-. É que quando a gente faz assim, dá a impressão que a molécula simplesmente libera isso. Só que isso aqui não fica diretamente na água, né? Esse hidrogênio aqui, ele já busca uma estrutura de água para se ligar, né? Então, essa última equação, ela é mais correta do que a primeira, né? Só que é muito usual a gente representar com essa daqui, né? Essa primeira equação aqui que a gente está vendo, né? Então a gente vai continuar usando ela. E assim como acontece com todas as ionizações, a da água ela também é reversível. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a reação direta, eu tenho a reação inversa, de tal forma que ela vai atingir um equilíbrio, e quando ela atinge esse equilíbrio, eu chamo de equilíbrio iônico da água. E aí, a gente já viu, né, nos estudos, que quando eu tenho o equilíbrio químico, né, se eu fosse expressar o Kc, ficaria o H+, o OH-, que são os produtos aqui da reação, dividido pela concentração de água.
Só que acontece que a ionização da água pura ela é extremamente baixa. Então isso aqui não acontece de uma maneira altamente frequente, né? Então hoje a gente consegue, né, medir. Isso aqui é um trecho que eu peguei de um livro de referência que a gente utiliza aqui, né? Do Feltri, né? Química do Feltri, um livro muito bom. Então estou usando só como base aqui, ó. Mas ó, hoje a gente sabe que a gente pode conduzir a eletricidade da água, né? A gente pode medir essa condutividade e chegar em valores próximos de 1,8 10 a menos 9. Então, o que significa que de cada 555 bilhões de moléculas, né? Milhões, perdão, apenas uma vai se ionizar, né? Ou seja, se eu tenho milhões de moléculas, apenas uma se ioniza, isso é muito pequeno. Então, essa constante de ionização, ela realmente dá um valor pequeno, né? Se no equilíbrio iônico da água você vai ter uma molécula dissociada, né, ou ionizada, melhor dizendo, em cada 555 milhões de moléculas iniciais, a gente pode dizer que a quantidade e a concentração de água são praticamente as mesmas, antes e depois da ionização. Então a gente pode concluir que a concentração de água ela é praticamente constante. Se isso daqui é constante, vezes uma outra constante, isso aqui tende a dar uma constante. E isso a gente chama de produto iônico da água, que é representado pelo Kw. Né? Por que Kw? Porque o W vem de water, né, em inglês. Né? Então, assim, isso aqui é essa parte que acho que meio que não tem muita importância para nós, mas de qualquer forma, né? Esse Kw, ele é aproximadamente 10 a menos 14, que é um cálculo que a gente faz, né? E a 25 graus, porque lembrando, né, a constante ela varia com a temperatura. Então, por exemplo, se eu estou a 25 graus, vai ser 10 a menos 14. Né? Se eu estou a 100 graus, também na ordem de 10 a 14, só que já aumenta o meu fator de multiplicação. Então, isso tende a aumentar. Né? Você não chega a aumentar para 10 a menos 13, por exemplo, mas você ainda tem um aumento considerável. Né? Então, em água pura, a gente entende, né, basicamente, que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. E juntas, elas dão 10 a menos 14, certo? Porque se o Kw, pensa comigo, né? Se o Kw ele é isso, como a gente acabou de ver, produto iônico da água, e o Kw é 10 a menos 14, então 10 a menos 14 é o produto desses dois elementos aqui. Né? Então isso quer dizer o seguinte, né? Trabalhando um pouco na prática, né, quando a gente tem soluções aquosas ácidas, por exemplo, o HCl é um ácido forte, então ele se ioniza bastante, então ele libera muito H+. Esses hidrogênios que vêm do ácido são muito numerosos, então eles vão se confundir com os poucos hidrogênios da água e aumenta, portanto, a concentração de H+. O aumento dessa concentração de H+, desloca o equilíbrio iônico da água no sentido dos produtos, né, no sentido o que acontece, dos produtos não, dos reagentes, porque se eu estou aumentando isso aqui, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido dos reagentes, né? E com esse deslocamento de equilíbrio, eu vou consumir mais oxidrila e eu vou diminuir essa concentração de oxidrila, né? Então, se você parar para pensar, quando eu multiplico um pelo outro, isso aqui dá uma constante, que é o Kw. Então é natural que se um aumentar, o outro vai diminuir para manter isso aqui constante. E, aliás, é isso, né? Então isso aqui permanece constante, tá? E na solução básica acontece o inverso, né? Eu vou aumentar, se eu tenho aqui ó, o equilíbrio. Se a solução é básica, vai liberar OH-. Então eu aumento para cá, desloco para o reagente, consumo hidrogênio. Né? Então, o que acontece? Se eu tenho um pH, ou melhor, né, uma concentração que de H+, que vai, por exemplo, de 1, 0,1, ou seja, se ela vai diminuindo, eu tenho soluções mais básicas. Enquanto, se eu vou
diminuindo a concentração de OH-, continua sendo mais básico também. Então, um caráter ácido, o que significa uma solução de caráter ácido? Muita concentração de H+, e baixa concentração de OH-. E o inverso é verdadeiro. Uma solução de caráter básico tem pouco H+, e muito OH-, né? Então, isso aqui é mais uma introdução, né? Vamos fazer um resumão, então, do que realmente importa aqui pra gente, do ponto de vista que a gente tem que realmente saber ali para o vestibular, né? Então, vamos fazer um resumão cabuloso aqui agora. Vou até mudar aqui, ó. Vamos colocar em linhas para a gente conseguir escrever aqui. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora o equilíbrio. Então, esse aqui é o que estaria no meu caderno, tá? Iônico da água. Bom, para entender esse equilíbrio iônico da água, a gente tem a equação de auto-ionização da água, conforme eu comentei, né? Então, a água H2O, ela tem uma reação de equilíbrio, liberando o OH+, e a oxidrila no meio. Então, isso aqui é o que eu considero a auto-ionização da água. E nós temos o produto né, que vem, né, daquela dedução que a gente falou matemática, o Kw, né, W de água, que é medido por a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E a gente sabe que a 25 graus, esse Kw tem o valor de 10 a menos 14. E isso aqui a gente tem que saber de cabeça. Então, pronto. 10 a menos 14. Então, tudo que a gente vai estudar é considerando para a temperatura de 25 graus Celsius. Porque senão isso muda, né? E aí eu preciso saber o seguinte, se é 10 a menos 14, olha só o que acontece aqui, né? Se eu tenho uma concentração de H+, de 10 a menos 2 mol por litro, lembrando que quando eu multiplico, isso aqui tem que dar menos 14. Então, a minha concentração de OH- tem que ser 10 a menos 12. Por quê? Se eu pegar 10 a menos 2 e multiplicar por 10 a menos 12, isso me dá a constante que eu preciso. 10 a menos 14, que é o Kw. Então, nesse caso, em específico, né, como a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, eu posso dizer que eu estou no meio ácido. E aí, o que acontece, né? Aqui vai ficar a dica. A gente precisa saber determinar o pH. Quando eu tenho a concentração 10 a menos 2, eu posso falar que o pH é só o número que vem aqui em cima. Então, o pH aqui meu é 2. E para dar 14, o meu pH tem que somar 14. Então, vale 12, que equivale ao valor aqui em cima também. Da onde que isso vem? Né? Lembra que na química, P significa a potência, né? O potencial. Eu tinha falado lá já do pKa, né? O pKa, ele era menos o log de Ka. Portanto, o pH ele também vai ser menos o log da concentração de H+, né? Porque é o pH. Então é em função de H, né? E o pOH segue a mesma lógica. Menos o log da concentração de OH-, certo? E aí o que acontece? Se a gente fazer uma análise fria aqui, ó,
O meu Kw, ele é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se eu aplicar log aqui em todo mundo, olha só que a gente vai chegar, hein? Isso aqui a gente pode fazer, né, matematicamente. Então, eu venho aqui, o log de Kw, ou melhor, vamos colocar aqui, ó, P, já vai entender, né? Se eu colocar aqui, ó, P de Kw, isso aqui vai ter que ser P de H+ e OH-, porque a gente já sabe o que significa o prefixo. P é menos log, então, menos log de Kw, menos log de H+ vezes OH-, certo? Isso aqui fica menos log de Kw igual, agora eu posso abrir, né, essa distributiva aqui, ó, né? Esse menos aqui é como se ele fosse menos 1, e aí eu posso abrir a propriedade do log aqui, né? Então isso aqui é log de H+, certo? Mais o log de OH-, vezes menos 1. Então log de Kw fica menos o log de H+, menos o log de OH-. OH-. Menos o log de Kw, então, vai dar menos log era P, né? Eu poderia ter partido, aí você vai falar, mas você voltou lá no início. Mas tanto faz, tá? É que o P é só para dar um significado, né? E a gente precisa chegar numa relação de pH. Menos log de H+ é pH, mais menos o log de OH- é POH. E aqui, ó, o Kw é 10 a menos 14, né? Se eu tenho isso aqui e o Kw sendo 10 a menos 14, é a mesma coisa que eu pegar esse expoente aqui, joga lá para cima e fica 10 a 14. Então, que número que é elevado aqui no 10 dá 10 a 14? Uai, 14. Então, 14 é sempre pH com o pOH. Então, por isso que a soma de pH e pOH dá 14 a 25 graus, tá certo? Para 60 graus, por exemplo, ele dá em torno de 13, tá? O OH- eu chamo ele de oxidrila, mas ele também pode ser chamado de hidroxílio em alguns vestibulares, tá certo? Bom, então a gente sabe agora, e a gente acabou de deduzir uma relação fundamental aqui, ó, o pH com pOH sempre dá 14. Então é óbvio, né? Nesse caso, se o pH é 2, o pOH é 10 a menos 12. E eu deduzi aquela relação, por quê? Por que eu falei assim, ó, quando a gente tem aqui, ó, o H+ igual 10 a menos 2, por que de cara eu posso falar que o meu pH é igual a 2? Bom, porque é o seguinte, você pode fazer isso matematicamente, né? Se eu aplicar log de ambos os lados aqui, eu vou chegar aqui, ó, vamos lá, a gente já sabe a fórmula do pH, né? pH menos o log da concentração de H+. Então, pH menos o log e a concentração é 10 a menos 2. Sobe esse menos para lá, né? Propriedade do expoente aqui, fica 10 ao quadrado. E aí aqui eu aplico a definição de log, né? Então, 10 elevado ao pH é igual a 10 ao quadrado. Bases iguais, pH dá 2, né? Tanto que tem alguns professores que já mostram assim pra gente, né? Que a concentração de hidrogênio ela é dada na forma como sendo 10 elevado a menos o pH. Então, se eu tenho uma concentração de H+, por exemplo, de 10 elevado a menos 5, significa que o meu pH é 5. E o mesmo vale para o pOH. Se eu tenho uma concentração de OH- de 10 a menos 2,
quer dizer que o meu POH é 2, tá certo? E assim sucessivamente, tá? E aí, é basicamente isso que a gente precisa saber, né? pH, POH. E aí a gente tem que saber essa escala, né? A 25 graus, nós temos do 0 ao 14, porque a escala de pH, né? Na verdade, né? Como eu acabei de falar, né? A soma dá 14, né? E o 7 é justamente o meio. E ele sendo o meio, a gente fala que quando eu tenho um pH igual a 7, ou um POH igual a 7, porque ele está bem na metade, tanto faz, estamos no meio neutro. Se o meu pH tiver de 7 a 14, eu falo que eu estou diante de um meio básico. E se ele estiver entre 0 e 7, eu falo que estamos no meio ácido. Meio ácido tem elevada concentração de H+, e meio básico tem elevada concentração de OH-, né? Então, de 7 para baixo é ácido, de 7 para cima é básico. E no 7, exatamente, é neutro, tá certo? Então a gente tem que ter essa referência aí para nós, né? Existe pH-1, tá? Já caiu uma questão da FUVEST sobre o ácido muriático, né? Que depende muito aí da situação, né? Porém, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. O que aparece muito em vestibular é o seguinte, né? Por exemplo, tem uma questão clássica de vestibular. Eu vou pegar aqui como exemplo uma questão do Mackenzie que caiu em 2018. Mas existem várias. Que ele pega lá, por exemplo, limão, fala que tem pH 2. Pega lá a uva, fala que é suco de uva, né? pH 4. E pega lá o morango e fala que tem pH 5. E aí ele pergunta quantas vezes, por exemplo, o suco de limão é mais ácido ou mais básico, será que ele é, do que a uva? Bom, veja que do limão aqui para a uva, o pH caiu 2 pontos, né? Então foi de 4, 3, 2, né? Então teve uma variação aí de 2. Isso significa que a variação da concentração de hidrogênio foi de 10 ao quadrado. Portanto, o suco de limão é 100 vezes mais ácido que o de uva. Então, a gente tem que sempre pensar assim, pH é uma escala logarítmica. Então, para cada um ponto que eu avanço no pH, na realidade, né, é na base 10. Então, se eu, daqui para cá, variei 2 pontos para ácido, né? Então, veja, quanto menor é o pH, mais ácido. O pH diminuiu, mas eu tenho que pensar desse jeito. O pH ficou mais ácido numa variação de 2. Então, isso que significa que na concentração foi 10 ao quadrado. Então, o suco de limão é 100 vezes mais ácido, certo? Enquanto aqui, ó, por exemplo, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o de morango, né? Por quê? Variei um ponto na escala de pH para acidez. Então, na concentração de H+, eu variei 10, porque pH é na base 10, tá certo? Então, é isso que importa aí pra gente, beleza? Essa é a parte aí de equilíbrio iônico que mais aparece, saber calcular pH, POH, saber da relação que a soma dos dois é 14 e determinar quantas vezes uma solução é mais ácida do que a outra ou menos ácida, tá certo?